Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso e um Pai amoroso. O Senhor cuida tanto de nós. Abençoa, Deus, este dia. Abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Fica conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Daniel, no capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz assim: O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Estimado irmão e irmã, quem trabalha ou trabalhou em alguma empresa sabe que sempre vai ter alguém que critica maldosamente você porque não gosta de você ou tem inveja do seu trabalho. Em grandes empresas, geralmente, um tenta derrubar o outro para tomar o seu lugar. Isso também não é novo no mundo. Já aconteceu na época de Daniel no Antigo Testamento. Segundo os registros históricos, Babilônia foi tomada na noite de 11 de outubro de 539 a.C. Dario, o novo rei, decidiu dividir o reino em 120 partes e cada parte tinha um administrador. Ele também escolheu 3 administradores gerais de todas as partes. Um deles foi Daniel, que logo se tornou mais eficiente do que os outros. Os outros 120 administradores, com inveja de Daniel, tentavam de todo jeito achar uma maneira de derrubá-lo do cargo para ficar com o mesmo. O problema desse pessoal era que eles não encontraram nada para acusar Daniel. Daniel era honesto e direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. A conduta de Daniel na corte do rei e na administração do que lhe foi confiado era de extrema honestidade e eficiência. A melhor coisa que uma pessoa pode ter na vida é justamente ser conhecida por ser honesta e nunca dar motivo para alguém criticá-la por qualquer coisa. Todos nós somos pecadores, sim. Fazemos, falamos e pensamos coisas erradas, mas tem pecados que nós podemos evitar. Por exemplo, eu posso evitar roubar alguém, matar alguém, fazer o mal para alguém, mentir, caluniar, fazer fofoca. Aliás, falando nisso, existem 2 tipos de erros ou pecados que todos nós cometemos. O primeiro é o pecado que cometemos justamente por sermos pecadores. E quando a gente vê, já fez o pecado ou o erro. Por exemplo, a gente fala alguma coisa que machuca o outro, mas foi sem querer, não foi intencional. Outra coisa é o pecado ou erro que a gente comete por sem vergonhice, isto é, pensando e planejando antes de fazê-lo. É consciente, sabemos que não devemos fazer, mas fazemos. Por exemplo, roubar. Daniel era um homem honrado, sério, honesto e dedicado, mesmo sendo escravo. Assim, ninguém poderia acusá-lo de nada. Ele era pecador como nós somos, mas ele tentava ao máximo fazer a vontade de Deus em sua vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, também foi perseguido quando estava no mundo.
A todo custo, os fariseus tentavam achar em Jesus alguma coisa que o tornasse culpado da lei para poder ser condenado à morte. Não achando, resolveram inventar testemunhas que usaram o que Jesus disse de forma deturpada para incriminá-lo, e assim conseguiram crucificá-lo como bandido. Isaías 53 diz assim sobre Jesus e a crucificação: Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele, Jesus, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Sendo totalmente inocente e sem pecado, Jesus Cristo levou sobre si mesmo, naquelas 6 horas que ficou pendurado na cruz, toda a ira e castigo de Deus no lugar de cada ser humano pecador. Pelo seu sofrimento e morte na cruz, Jesus Cristo conquistou para todo que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. E é unicamente por causa de Cristo que nós hoje não precisamos ter medo do castigo de Deus e nem do inferno. Tudo foi vencido por Cristo, por nós. Agora, como cristãos, podemos nos alegrar com a salvação e viver uma vida digna, justa e santa segundo a palavra de Deus. Como diz Filipenses 1:27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Por inveja, os outros administradores, lá na época de Daniel, queriam achar algo que o fizesse perder o cargo. Hoje, muitos não cristãos ficam olhando para os cristãos e esperando os cristãos fazerem alguma coisa de errado para poder dizer: viu? Você diz que crê em Jesus e faz isso de errado? Que Deus nos dê sabedoria para vivermos como Daniel, uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Que possamos honrar e glorificar a Cristo com a nossa vida comprometida com a palavra de Deus, com a oração e com a igreja. E que nossos amigos, vizinhos, companheiros de trabalho e estudo possam olhar para nós e reconhecer que nós somos cristãos consagrados, sérios, honestos e comprometidos com tudo o que fazemos, falamos e pensamos. 1 Pedro 1:13-15 diz o seguinte: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que possamos viver a nossa fé, que possamos ser luzes a brilhar neste mundo, levando o teu amor em Cristo para todas as pessoas. Que as outras pessoas que estão ao nosso redor possam olhar para nós e reconhecer que nós somos teus filhos e filhas, somos cristãos. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.